Cidadão real, queridíssima telespectadora real. O nosso programa vem realizando uma série de edições com a finalidade de prestar esclarecimentos com informação de utilidade pública acerca do momento delicado, complexo e sensível que envolve mudanças radicais no transporte coletivo municipal, por entendermos que, sobretudo, altera a rotina de toda a nossa cidade, mesmo daqueles que não são usuários diretos, como, por exemplo, os empresários, independentemente do seu porte, que são responsáveis pela aquisição de 84% dos vales transportes que são adquiridos junto às empresas que comercializam esta passagem, de maneira que os seus colaboradores se desloquem até os seus estabelecimentos comerciais na ida e volta. Mas esta questão, em Nova Friburgo, como outras, adquire contornos, eu diria, que preocupam. Determinadas situações que deveriam ser tratadas com simplicidade, com serenidade e com sabedoria, por vezes fogem do controle e causam preocupação e, sobretudo, também assustam. E nesta vertente, conforme disse, o transporte coletivo lidera, neste momento, este ranking da preocupação da população friburguense. Desta forma, estamos realizando uma série de edições ininterruptas para levar até você informação do seu interesse. Iniciamos esta série com 2 entrevistas consecutivas com a gerência operacional da atual empresa Nova FAO, que aqui trouxe esclarecimentos técnicos acerca do novo modelo que está sendo pretendido pela Prefeitura Municipal, pelo poder concedente que detém o serviço. Também teremos a oportunidade de dialogar com a Câmara Municipal, com entidades de classe, com o Sindicato dos Rodoviários, com outros atores que são envolvidos e impactados por este serviço essencial que assim é considerado pela Constituição Federal. E, atenção, nesta edição conversaremos e, sobretudo, tentaremos entender as propostas do novo modelo que está sendo pretendido pela Prefeitura Municipal, tendo a honra, o privilégio de poucos e desejo de muitos de ter, nesta edição especialíssima, 2 figuras ilustres do primeiro escalão do governo municipal, que certamente aqui prestarão informações esclarecedoras. Portanto, é preciso que você esteja atento, que você analise, que você compare e que você forme opinião. Até porque, conforme digo entre os meus bordões, por vezes o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E nesta vertente, teremos uma ocasião de tentar entender de maneira pragmática todo o desenrolar desta situação que já vem se arrastando há muito tempo.
prejudicando, sobretudo, você, que paga toda esta conta. Pelo menos nos últimos 5 anos, este imbróglio, que é um termo ótimo, até porque estou diante de 2 advogados, vem se arrastando ao longo do tempo e não se consegue uma solução definitiva que, sobretudo, permita sanear as pendências e oferecer um serviço minimamente razoável que atenda os anseios, sobretudo, dos usuários, que, neste equilíbrio, é a ponta mais fraca entre poder concedente, concessionária e quem utiliza esse serviço diariamente. Portanto, precisamos estar atentos e vigilantes para que depois não venhamos a nos arrepender e promover queixas intempestivas. Vale acompanhar, vale se manifestar, vale, sobretudo, formar opinião. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, contando com os indispensáveis e intransigentes serviços técnicos de William Maia, na operação técnica, sob a coordenação de Rafael Teixeira, o mestre da direção técnica nesta emissora, como também o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores. Sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 798 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio do programa Toda Manhã, neste dia 10 de julho de 2023. Programa Cidade Real. Oferecimento Dixmed. Quem compara, escolhe Unimed Serrana RJ com a Dixmed. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, evidentemente, de informação de utilidade pública, tratando nesta edição, novamente, das questões que envolvem o transporte coletivo municipal, que é um serviço essencial, assim considerado pela Constituição Federal, e que interfere na rotina de qualquer cidade. Antes de prosseguirmos, queremos agradecer, como sempre fazemos, a querida Luciana Ferraz pelo espaço cedido gentilmente, enquanto o futuro estúdio do programa Cidade Real encontra-se em fase de conclusão, que nos permite gravar as edições neste ambiente muito acolhedor. Um beijo especial para a querida Luciana Ferraz, primeira-dama eterna da TV Zoom, como também a querida Lídia Dias, figura extraordinária que sempre nos assessora em nossas edições com os seus relevantes e indispensáveis serviços. Desta forma, e finalmente,
queremos saudar e cumprimentar Dr. Rodrigo Ascoli, secretário-geral de governo da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, ilustre tricolor, seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua presença, a sua deferência e a sua atenção conosco, comparecendo para prestar esclarecimentos. Zuri, primeiramente, eu que agradeço o convite realizado por você. Me sinto muito honrado aqui, saiba que eu sou seu fã, né? Além de sermos tricolores os dois, mas exatamente, eu sou seu fã por toda a sua conduta, quando eu era procurador da Câmara, a sua isenção, a sua imparcialidade, a sua competência. E quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui para que possamos debater esse tema, né, sensível, como você colocou, para a população, relacionado ao transporte público, né? Nós sabemos toda a herança que vem, toda a história que passa por esse assunto, mas posso te garantir que hoje, né, nesse debate, acho que vamos esclarecer, conseguir te passar um pouco os avanços que precisamos com a cidade, o momento que herdamos e, sem dúvida alguma, acho que com todos os esclarecimentos, tem que falar para a população uma coisa também muito importante, que cumprimos todas as partes, né, e todas as esferas e etapas legais e ouvimos, né, e tudo que nós ouvimos, todas as sugestões foram analisadas. Nós não temos um governo autoritário, apesar dos estudos técnicos, a gente tem a sensibilidade do povo, né, com relação à prática, ao usuário, e estamos aqui hoje para tentar, né, enriquecer e trazer mais elementos para que possamos debater esse assunto tão importante para a nossa cidade. Excelente. Como também queremos saudar Dr. Rodrigo Lima, advogado, tal qual o Dr. Rodrigo Ascoli, subsecretário de Serviços Concedidos e preocupadíssimo torcedor cruzmaltino. Seja muito bem-vindo. A nossa produção agradece o seu carinho, a sua atenção, a sua deferência e estar conosco nesta ocasião. Obrigado, Zuri, secretário Rodrigo Ascoli, é uma honra, um prazer estar aqui. Agradeço desde já a oportunidade de estar aqui para poder esclarecer a população, contribuir para o avanço, né? Não se busca retrocesso, nem tampouco a paralisação. Esse histórico que vem do transporte público tem causado a todos nós, friburguenses, uma dificuldade imensa. É preciso então avançar. Eu acho que a gente deu um passo importantíssimo. Nova Friburgo, eu digo Nova Friburgo, não poder público, nem poder legislativo, nem ninguém. Todos nós temos um produto nas mãos que ele trabalhado, melhorado, ele vai trazer uma nova dimensão para Nova Friburgo. Essa paralisia do transporte, a indefinição do transporte, isso não pode permanecer. Isso é ruim para todos nós. Então é com esse viés, é com esse prazer, com essa alegria que venho aqui no programa de hoje, Zuri. Muito obrigado pela oportunidade. A população friburguense agradece. Dr. Rodrigo Ascoli, para entendermos esse cenário, queremos ouvi-lo atentamente acerca do histórico desta confusão, para ser comedido. Quando começa? Por que ainda não houve uma definição? Por que o atual serviço ainda está sendo prestado sob judicialização? Enfim, por vezes nos dá a sensação que não teremos solução. Isto posto, queremos ouvi-lo atentamente. Então, Zuri, vamos começar. Na verdade, o serviço de concessão, em 2008, nós tivemos um contrato assinado, né, com a atual concessionária, que vigorava pelo prazo de 10 anos, ou seja, até 2018. Na verdade, antes, né, dentro do que é adequado, antes de vencer esse contrato, já deveria ter tido um estudo, já deveria ter sido realizado nova licitação, para que pudéssemos, então, não ter uma descontinuidade do serviço e, principalmente, da relação contratual. Ou seja, se encerrou o contrato firmado, né, em 2008, que teve sua vigência até 2018, dali em diante assinaria-se um novo contrato
pelo prazo de mais 10 renováveis, de acordo com o novo estudo. Porém, isso não aconteceu. E desde 2018, a relação e a atual execução do serviço se opera sem um contrato. Com base nisso, e vou colocar, o governo Johnny Michael assumiu, tivemos uma série de problemas, uma série de discussões, porque nesse período nós tivemos uma pandemia, que nós sabemos, e não somos irresponsáveis, saber que isso também afetou, principalmente as empresas de transporte coletivo no Brasil inteiro, por causa da pandemia. E o governo Johnny Michael, assim que assumiu, diante de não ter qualquer conteúdo, qualquer informação, estudo capaz e adequado, teve que começar tudo do zero. E com isso, assim, nesse período, tiveram alguns problemas de relação à nova concessionária, algumas questões de tarifa, e tudo discussões que vinham herdadas por contas de inércias anteriores. E aí eu não estou aqui, Zuri, não é colocando responsabilidade A ou B, questão política, mas é a história. E nós, depois que fizemos isso tudo, sem o contrato, para que pudéssemos ter uma garantia do Poder Executivo, do usuário e também da própria concessionária que opera, tivemos que fazer acordo judicial para que pudéssemos definir tarifa, definir algumas regras para que essa relação pudesse ser, ao menos, materializada, para que ambas as partes, e lógico, aponta ao usuário, tivesse uma segurança. E por isso é que até o final de setembro, início de outubro, temos essa judicialização, um contrato, um acordo judicial que vai até esse período. Nesse interim, por óbvio, todos nós sabemos da complexidade, da sensibilidade que é o assunto, contratamos a COP UFRJ, que é uma entidade, uma das mais respeitadas no Brasil, para fazer esse tipo de estudo. Inclusive, foi a própria COP que realizou o estudo anterior que gerou a licitação, que gerou o contrato de 2008. E com todo o estudo, com todos esses avanços, principalmente com todos os problemas que hoje afetam o serviço de transporte coletivo no Brasil, porque é importante, porque parece que isso é algo que afeta só Nova Friburgo. Não, isso é algo que vem afetando inúmeros municípios. Fizemos esse estudo, e cumprimos todas as suas etapas. E agora, a última etapa foi a consulta pública. O que é a consulta pública? O edital, com os estudos realizados pela COP, foi apresentado à população e a todos os interessados para que pudesse analisar, fazer as suas sugestões, críticas, para que daí, após colhermos todo esse material, possamos, o próximo passo, fazer a divulgação do edital em definitivo para que se possa ter a licitação. O importante disso tudo, Júlio, que nós sabemos que toda concessão, toda mudança no dia a dia do cidadão, ela cria transtornos, Isso é normal, é peculiar de nós, todos cidadãos, isso é fato. Então, todas as sugestões, tudo que nós debatemos com as entidades, com todos os cidadãos, nós estamos fazendo uma avaliação disso, junto à COP, com a Secretaria de Serviços, com a Subsecretaria de Serviços Concedidos, para que possamos analisar o quadro também local, da população em si. E não só a questão do modal, não só a questão da nova mudança que fizemos, que é para quilômetro rodado, que será pago, não só isso, mas também uma questão de cada localidade, de cada distrito. Então, isso está sendo analisado. E tudo que nós recebemos, nós não temos qualquer objetivo nós não somos um governo autoritário, nós não somos um governo de fazer goela abaixo, nós ouvimos. E pode ter certeza que tudo que nós ouvimos, e aí o doutor Rodrigo pode ser aqui, ele vai falar mais especificamente dessa parte, tudo isso nós levamos em consideração e não temos problema algum em consertar aqui,
analisar isso aqui. Então, esse é o quadro que se encontra. Temos hoje uma grande esperança de que possamos realizar a licitação, ter empresa interessada, celebrarmos o contrato e daí avançarmos o que temos que avançar, porque já perdemos muito tempo com esse assunto. Hoje também, aqui uma coisa que hoje se faz, às vezes, é um tema que, infelizmente, ele envolve muita questão política, né? Porque para muitos, quanto pior, melhor. Tem gente que não quer resolver o problema do transporte. Ele prefere deixar um lado caótico para que possa afetar politicamente, ter vantagem de determinado grupo A, B ou C. Mas não é isso. E dali, assinando um contrato, possamos ter uma nova realidade. Então, hoje, temos também que avaliar o preço da tarifa, essa questão do subsídio hoje, que muito se fala, muito se joga político, é uma realidade a nível nacional, né? Então, porque é um serviço que o serviço público ele pertence à prefeitura, né? Vamos colocar assim para a população entender. A municipalidade, o poder. E a partir do momento que eu faço a concessão, óbvio que eu tenho que ter nessa relação contratual as questões de cobrança. Temos que cobrar, temos cada dia as cláusulas contratuais, a qualidade do serviço. Mas temos que entender também que uma concessionária não é inimiga. Ela, na verdade, executa um serviço público e essencial. Então, esse é o ponto. Tudo que aconteceu. O que eu posso te falar aqui, que nós herdamos esse problema, que não era para ser... Estou falando a nível de governo. Isso já era para ter sido resolvido lá atrás, antes de vencer o outro contrato. Mas são coisas que acontecem e nós não vamos hoje nos furtarmos de fazer a coisa certa e tentarmos fazer com que o serviço melhore e não deixe a população desassistida. Doutor Rodrigo Ascoli, antes de ouvirmos o doutor Rodrigo Lima, que me parece também está ansioso por se manifestar, esta omissão de governos anteriores não caracterizam improbidade administrativa, ou seja, não houve obrigação de fazer e resolver, e por desleixo, por incompetência, por outros motivos, inclusive não confessáveis, não tomou as medidas que deveriam ter tomadas e a atual administração tem que resolver sob risco de incorrer nesta mesma situação. Ou seja, herdou um passivo, entre tantos, que precisa ser resolvida. O que nos chama a atenção enquanto eleitores é que o eleito não tomou as providências que deveria ter tomado. Isso não cabe nenhuma penalidade judicial? Então, Zuri, as questões afetas à eventual omissão, anteriormente, por não ter realizado a licitação, que na verdade tiveram licitações, acho que foram 2 momentos que não lograram êxito. Que foram desertas, né? E é por isso que hoje, por mais que tenha essa discussão, por isso que nós contratamos alguém para fazer um estudo robusto dentro de uma realidade. E aí você vai me falar, mas o estudo tem algo a ser ajustado? Sem dúvida. A gente não tem problema. Acho que o estudo, por isso que existe a fase de consulta pública. Quanto à questão de eventual responsabilidade, o Ministério Público tem acompanhado todo esse processo, né? E somos cobrados também, né? E certamente, se tiver alguma medida para tomar, por causa de alguma inércia, por eles serão tomadas. Mas nós, por uma questão de transparência, mês a mês ou de 2 em 2 meses, todos os passos que acontecem, a gente alimenta os órgãos fiscalizadores do que estão fazendo, mas faz parte e hoje nós estamos com esse problema e não temos como fugir. E, sem dúvida, queremos aqui ouvir para poder fazer com que a coisa virar essa página na cidade. Sem dúvida. É muito importante virar essa página. Fundamental. Doutor Rodrigo Lima, nesse aspecto, na sua
espinhosa função de subsecretário de serviços concedidos, até em algum momento falaremos da peculiaridade municipal acerca de concessões diversas. Qual é a principal proposta do novo modelo? Qual é o eixo principal que norteia este estudo que promoverá profundas transformações no transporte coletivo municipal? Dr. Rodrigo Lima, eu quero registrar que tem participado de diversas audiências, sobretudo na Câmara Municipal. E eu, que também tenho tido a mesma oportunidade, confesso que admiro a sua paciência franciscana, porque as questões que são, por vezes, debatidas não têm qualquer fundamento, não tem qualquer justificativa, mas doutor Rodrigo, muito educado, escuta todas as demandas e o que me chama a atenção, anota. Ou seja, não cai no esquecimento. Mas, enfim, retomando o feito à ordem, para utilizar um termo da área, qual é a grande novidade, para ser assim muito simplista, para o transporte coletivo municipal? Zuri, excelente pergunta, indagação muito interessante. O modelo que nós temos hoje é um modelo que é a concessionária de 2008 até 2018, que presta de forma liminar, como muito bem disse o secretário. A concessionária ela presta serviço na questão de concessionária e detém toda a questão de bilhetagem na mão dela e a operação. Então, ela reúne os dois aspectos. A primeira modificação fundamental é que separa-se isso. Aquele que tem o sistema de transporte vai operar, que conhece o sistema, vai operar o sistema de transporte público. E a bilhetagem eletrônica passa a ser detenção do poder concedente, como, aliás, é o que está se avançando. E isso quer dizer que o atual não seja legítimo, é legítimo porque foi licitado dessa maneira. Então, a empresa atual presta na maneira como foi contratualizado. Então, não há nenhuma ilegalidade nisso, diga de passagem. Isso é o primeiro ponto importante. Outro ponto importante é que a operação passa a ser por quilômetro rodado. Ou seja, a empresa será remunerada por quilômetro rodado. Isso não importa se ela vai rodar 700, obviamente que tem as balizas, os equilíbrios aí, para isso não pode ser, obviamente, se apenas focar a empresa, nem o poder concedente, mas de maneira de baliza, do ponto de vista econômico financeiro, do equilíbrio, ela vai rodar por quilômetro rodado. Ora, isso torna o modelo hoje é atual, para que eu aumente partidas, para que eu crie linhas, para que eu diversifique a minha rede, eu passo por uma questão de tarifa do passageiro. Porque todo o investimento, todo o aumento na rede importa na remuneração. Tem que ter receita para remunerar. Então, o quilômetro rodado, o poder concedente, fica mais livre e flexível para aumentar partidas, quilômetro rodado, e obviamente que ele vai remunerar. Ele pode também tratar a tarifa do passageiro, a tarifa pública, de maneira mais tranquila. Ele pode, no domingo, conceder uma isenção para que todos incentivem a andar de ônibus. Então, a tarifa, ela passa a ser menos importante, diga, por favor, não entenda isso como, mas menos importante no sentido de que é o concedente. Por exemplo, ele pode dizer que esse mês X, tarifa será zero. Não importa. Eu, concedente, vou remunerar, e aí, obviamente, eu tenho que ter os recursos suplementares para tal. Então, isso traz uma modificação. No ponto de rede, de linhas, a premissa é de que as linhas alimentadoras, os transbordos, as conexões, por que ela foi idealizada no primeiro momento? Para que trouxesse primeiro uma rede mais econômica, que não impactasse tanto na tarifa pública, porque o implemento das redes ela vai impactando na tarifa pública. Uma outra é que essas localidades pudessem ter desenvolvimento, que elas pudessem ter atrativo para as pessoas pudessem ficar nos seus locais, atrair as pessoas, turismo. Obviamente, nesse primeiro momento, essa era a ideia. E aí, a consulta pública
o anseio da população nos mostra, de maneira muito enfática, que existem alguns pontos a serem reorganizados, né? E eu me lembro bem que na audiência pública, na Câmara, que todos falavam sobre o estudo, eu dizia que tivessem paciência, porque o edital, ele consolidou o estudo. E é ali que as pessoas podiam ter clareza do que seria pensado. Então, a espinha hoje é um modal que temos a operadora, que é a bilhetagem eletrônica, que será contratada pelo município, porque o município ainda não detém corpo técnico necessário para fazer toda a bilhetagem, porque envolve validação, envolve uma série de outros serviços. Então, eu terceirizo e também vou conceder a operação. Então, acho que essa premissa é fundamental, porque muda o paradigma do que tínhamos até hoje, né? Hoje os dados serão todos eles, estarão nas mãos do poder concedente, de forma muito menor, muito mais rápida, muito mais a miúdo, e eu posso acompanhar quase que diariamente a operação do serviço e implementar melhorias, mudar, aumentar quilômetro, aumentar a partida, reduzir partida, atender o bairro, atender a população de forma mais direta, mais célere, mais rápida. Então, isso que eu acho que é um grande ganho, um grande avanço, e já municípios e outros locais já estão desenvolvendo, principalmente a questão do quilômetro rodado. Permita-me dizer que ele não está acabado. É um produto ainda a ser melhorado? Sim, porque o anseio da população, nessa tão apaixonante discussão que é o transporte público, você muito bem disse, nos trouxe algumas verdades, algumas questões que devem ser verificadas. Já estamos fazendo, reunimos, discutimos, Rodrigo, prefeito, assessoria que nós temos, e vamos levar a COP a fim de implementar as mudanças necessárias. Pode acrescentar, doutor? E, Júlio, uma coisa que é muito importante nesse estudo é porque ficou um edital mais flexível, principalmente quando você coloca a questão da quilometragem, essas coisas todas. Lógico que quando, assim, tendo êxito na licitação, ajustes, seja da forma que for, esse ajuste vai acabar acontecendo, um pontinho aqui, um pontinho ali. Mas a forma que nós estamos fazendo permite esse ajuste, né? E, então, isso é importante. Então, nesse primeiro momento, a gente, quando colocou o edital na rua, né, e essas mudanças com o transbordo, que eu acho que foi o ponto de discussão, ponto sensível, né? Sensível e legítimo, lógico que isso pode, às vezes, a gente pode até falar assim, não, talvez isso realmente é o avanço, mas talvez nesse momento a gente precisa criar isso aqui, uma estrutura aqui, algo. Então, tudo isso está sendo reavaliado, entendeu? A gente faz essa reavaliação, porque a gente também tem que ouvir o cidadão na ponta, né? Esse é um grande importante, isso é muito importante, ouvir o cidadão na ponta, até porque é o dia a dia dele. Então, fizemos reuniões, né, com entidades que têm realmente o cuidado, né, e, sem dúvida, também participar de forma que tenhamos o objetivo em comum de fazer o interesse público, ou seja, de conseguir melhorar o transporte na nossa cidade, né? Então, é isso. Então, hoje, acho que há esse avanço, conseguimos chegar até aqui e esperamos ter esse êxito. Se o Rodrigo permitisse, eu disse na audiência pública, na quarta-feira, estávamos juntos, e na Cianf também, né? A reunião foi muito produtiva, aliás, a reunião da Cianf, né, com a Firjan foi de excelente propositura, uma discussão muito interessante. Qualidade técnica. Qualidade técnica, perfeito. Eu acho que nós devemos ter em mente que Friburgo, como eu disse no início, a gente tem um produto que nós não tínhamos. E aí, se me permite rememorar o que o secretário disse, a licitação foi realizada pelo Sinop Friburgo. Aí as questões se houve inércia ou não, né, uma questão judiciária. Mas, veja, ela foi deserta por 2 vezes. Se eu dizer, e o Rodrigo foi procurador, ele conhece a licitação muito mais do que eu, é porque ela, em tese, não houve atrativo, ou técnico-econômico. Porque se ela fosse frustrada, é porque a proposta não sido abarcada, ou faltou documentação, ela foi deserta. Aquele
olhou e não houve interesse. Ora, isso leva a gente, eu preciso fazer algo que tem interesse, que eu atraia pessoas para concorrer, porque senão a gente cai no mesmo edifício, ser deserto novamente. Como fazer isso? Eu, poder concedente, eu tenho que gerar isso. Cabe a mim, porque é um essencial, a Constituição diz que eu tenho a obrigação de fazê-lo. Só poderia fazê-lo contratualizando. Fizemos um processo. Está lá, franco, aberto para todos, assim deve ser, uma dispensa de citação na forma da lei, 2 instituições endereçadas, venceu a que ofereceu o menor preço e, obviamente, aliada à qualidade da ação Copitec na COP, que é indiscutível. Para a elaboração do estudo. Dos estudos. Esses estudos tiveram o seu segmento e discussões das funções naturais. Qual modal, como fazer, o que fazer. Então, esse histórico recente nos levou a fazer algo que fosse sólido. Então, Rodrigo, você está me dizendo então que está definitivo, que é perfeito? Volto a dizer, como você está dizendo. Não. Tanto é que nós sabíamos que a consulta pública, que atingiu aí em torno de 400 interessados, 400 contribuições. 400 contribuições, Zuri, 370 mais ou menos pelo formulário, que estava disposto no sítio da prefeitura, e mais uns 20, alguma coisa, num e-mail também ofertado. Veja que nós ofertamos 2 possibilidades a fim de alavancar essa consulta pública. E sabíamos que viriam informações interessantíssimas, anseios interessantíssimos. E essa fase, ela foi fundamental, né? Apesar de toda a paixão que reúne, tudo aquilo que envolve, nós sabíamos que as críticas viriam e estamos preparados. Por isso, como você muito bem fala, a minha resiliência... Exatamente, esse é o termo. Em escutar, primeiro porque é democrático. Segundo que o governo de Johnny Maicon, ele tem esse viés, né? Eu tenho 22 anos de prefeitura, então... 22 anos? Vou fazer 22 anos. Parabéns. Trabalhando na prefeitura e tenho aprendido ao longo do tempo, amadurecido, como homem, como pessoa, como funcionário, como marido, que é assim que acho que a vida nos faz, né? E aí o prefeito é uma pessoa que escuta muitas pessoas, eu vejo isso lá, sei muito da pessoa dele, recebe as pessoas às quartas-feiras, com várias, todas. Então, esse ponto e respeito à população. Eu não podia deixar de ir naquela quarta-feira, Rodrigo e o prefeito de Brasília, para não ouvir a população, ainda que eu pudesse ouvir alguma coisa que não me agradasse. Não ouvi, foram todos muito até educados comigo e gentis, quero agradecer a todos que lá estavam. E poderíamos também, Júlio, nessa quarta-feira, o objetivo nosso é ouvir. Por quê? Foi uma audiência pública, né, requerida na época. Lógico, quando é aprovado no plenário, passa do Poder Legislativo. Foi uma vereadora que hoje é de oposição, mas que isso para a gente não interfere. Vereadora Priscila Pita, que é presidente da Comissão de Serviços Concedidos e que estará conosco brevemente. Isso. E o que acontece? Para a gente, isso em nada muda, né? Porque nós temos que ouvir a população. Mas também tem uma coisa, é muito grato, porque de tudo que nós fizemos, quando eu falo nós, eu estudo, nós percebemos que as reclamações ficaram muito concentradas mais nessa questão do transbordo, alguma questão operacional, né? Isso vê que, de forma geral, o estudo hoje contempla a parte técnica, essas coisas todas, foi muito importante. Então, estamos avaliando, e algo que é muito importante do prefeito Johnny Maicon é que tudo isso foi passado para ele. E ele estuda a situação. Todas as reclamações a gente pega, a gente passa. Ele pega e pede o edital, ele estuda, ele analisa para depois ele também trazer, né, as suas considerações. Então, ele participa administrativamente e não só numa gerência política. É estudioso do assunto. Isso, assim, é muito importante. Muito importante isso. Isso, realmente. Então, e nessas 400 sugestões, uma coisa que a gente percebeu também, muitas delas, eu vou falar que 80%, me ouso aqui a colocar um número, vem de questões até pessoais e pontuais do que a pessoa passa no dia a dia. E as pessoas reclamam muito do serviço. Há uma reclamação do usuário efetivo. E quando eu falo isso, eu não estou trazendo isso
para culpa de concessionário, não, é culpa do momento que estamos, do sistema. Do sistema. Não é... Do sistema. E do sistema, da onde nós caímos hoje. Exatamente. Né? Da onde nós caímos hoje. Então, é um momento, e assim, nós temos que fazer isso. Volto a falar, tudo que foi levado, tudo que foi objeto de reclamação, está sendo levado a sério. E está sendo levado a sério no estudo, para que possamos, se tivermos que reavaliar aqui, acolá, será. Nessa semana, o doutor Rodrigo, agora que acabou a fase de consulta, fará uma viagem, vai até a COP FRJ, vai tirar o dia, né, um dia inteiro, para levar todas as considerações, principalmente a reunião, né, também não só da Câmara, mas aquela que teve na Firjan com a Cianf, que foi realmente, pelo que ele me relatou, tecnicamente foi muito bom. E foi bom a gente ouvir também o seguinte, de técnicos que estavam lá, o Rodrigo me repassou, até a questão da bilhetragem, que nós estaríamos no caminho certo, sabe? Foi isso, assim, então, são coisas que, assim, hoje a gente tem que construir, né? E não fazer desse assunto uma pauta política eleitoral. Agora, doutor Rodrigo Ascoli, se me permite, diante da exiguidade do tempo, porque me parece que também a necessidade de se realizar esta licitação ainda dentro do prazo estabelecido pelo Poder Judiciário no ano passado pressiona a administração pública. Este pré-edital vai ser ajustado contemplando as manifestações que sejam pertinentes, por óbvio, mas tem que ser submetido também aos órgãos de fiscalização, sobretudo o TCE. Existe o prazo para publicação do edital. Para que isso aconteça dentro do cronograma inadiável, teremos tempo, existe tempo suficiente para toda esta movimentação? Sim, como é que funciona hoje, Júlio? Nós vamos fazer todos os ajustes depois dessa consulta pública, né, junto com a COP, formatar um edital definitivo e daí vamos publicá-lo, né? Anteriormente, pela deliberação do TCE, você era obrigado a submeter ao Tribunal de Contas, o órgão de controle. Depois que ele fizesse a análise, ele dava ok, né? Hoje não é mais assim, até por uma questão de não emperrar a máquina pública. Nós vamos publicar, e é lógico que a gente comunica os órgãos de controle. Caso tenha algum tipo de observação, lógico que nós vamos ter que cumprir, mas são questões que a gente já vem balizadas de decisões anteriores dos órgãos de controle. Sem dúvida alguma, se houver algum tipo de manifestação junto, vamos colocar especialmente o Tribunal de Contas, faremos uma força-tarefa para que possamos corrigir, né, e fazer uma republicação, até porque a gente entende tudo isso, mas a gente entende que há esse prazo. Houve, na verdade, um acordo judicial, né, que vai até aí início de outubro. Dentro desse prazo, a gente acredita sim que será cumprido, a licitação estará marcada. Nós vamos fazer toda a nossa força, tudo que nós poderíamos fazer, nós fizemos. E vamos continuar fazendo, sem dúvida. Alguma pedra no caminho, né? Teremos que lidar com ela e resolver isso. Junto, lógico, com o Ministério Público, que, por sinal, vale aqui, Júlio, fazer uma observação, que além do papel fiscalizatório com relação a esse tema, também tem ajudado muito, com relação a essa parte de todo o acompanhamento, toda a preocupação. Tem se mostrado sensível. Sensível ao assunto, à importância do assunto. Lógico, não quer inércia dos personagens. Isso é fato. Já chegou o momento também de esgotamento, porque nós estamos falando de... Exatamente. Nós estamos falando... Esse é o termo. Nós estamos falando de 2018, então nós estamos falando de 5 anos Esse isso. é o termo. Então é um momento de esgotamento. Acho que hoje, mesmo que tenha essas pedras no caminho, com todas as partes envolvidas, lógico, entendo cada um defendendo seus interesses, acho que mostrando que nós fizemos tudo o que deveríamos fazer
E hoje temos a atual concessionária, eu acho que não é nada inviável da gente, assim, vamos supor, é possível prorrogar um mês do processo judicial? Lógico, tem que ter as partes interessadas, a homologação do juiz, o Ministério Público, mas eu acho que a gente mostrando toda a boa-fé, toda a transparência com tudo, acho que é o caminho certo. Hoje, vou te falar que nós temos uma relação, né, republicana, óbvio, com a atual concessionária. Então, assim, também a gente entende todo o quadro que passou com relação, principalmente o período pandêmico, entendeu? A pandemia realmente afetou a todos. E talvez tenha sido a atividade que mais sofreu nesse período, e a gente entende, né? Então, assim, mas eu acho que nós vamos colocar esse edital na rua a tempo, salvo se tiver alguma pedra de terceiros, que foge o nosso controle. Mas, tirando isso, nós vamos colocar a tempo. Estamos hoje, a COP e o FRJ sabe da nossa necessidade, urgência e pressão. Eu posso te falar que o Rodrigo sofre com a minha pressão no dia a dia, né, Rodrigo? Faz parte. Faz parte. Mas, acima de tudo... Aliás, como todo bom vascaíno, está acostumado a conviver com pressão. Sim. A gente acostuma, né? E acostumar. A Série B está aí mais uma vez. Ele só não pode se acostumar com a Série B e achar que é normal. Exatamente. É isso que ele não Será pode. Será pentacampeão da Série B, mas se assim acontecer. É o que está aparecendo. Acho que, mais uma vez, estou torcendo para que não, mas acho que está difícil. Exatamente. Mas vamos lá. Mas, assim, então, assim, a gente acha que hoje nós vamos fazer tudo o que é possível e que deveríamos ter feito. Isso, sem dúvida, será feito dentro do prazo que a gente fica. Tendo alguma outra coisa, nós vamos ter que resolver com os personagens, com os órgãos fiscalizadores. Mas, Zuri, a gente tem hoje uma grande expectativa de ter êxito, né? No dia a dia dessas consultas públicas também, né? Você sente que há até questões, apontamentos, né, externos de interessados, às vezes do contribuinte, da população, do usuário, até nas reuniões da própria atual concessionária. Isso é importante. E a gente quer fazer um serviço, principalmente, equilibrado. O que eu quero te dizer? Não adianta eu fazer um edital, não adianta eu tentar fazer uma licitação que seja algo benéfico apenas para uma das partes. Não. Né? E, assim, toda empresa que vier participar da concessão, ela visa ter lucro. Certamente. Sim. E é legítimo. E faz parte, do negócio. A licitação nada mais é o seguinte: eu quero fazer a concessão e a outra quer participar, executar e ter lucro. Lógico, vai ter um lucro comedido dentro daquilo que é normal do mercado, para que possamos não afetar o usuário. Agora, faz parte, é o negócio. Nós precisamos fazer um breve intervalo. De toda forma, doutor Rodrigo Ascoli e doutor Rodrigo Lima, me parece que nesse percurso, eu que estou acompanhando desde o seu início, a administração pública entendeu, felizmente, que o tema é sensível, delicado, complexo e multidisciplinar. E, conforme o doutor Rodrigo Ascoli, secretário-geral de governo, muito bem disse, a Prefeitura Municipal, Poder Concedente, está disposto a fazer os ajustes necessários. Até porque, senhores, estamos tratando de um tema que terá interferência direta na rotina da nossa cidade pelos próximos 10 anos. Renováveis por mais 10. Ou seja, em tese, estamos falando do futuro. Sem dúvida. Para os próximos 20 anos. É isso. Então, essa questão, mesmo ainda não tendo sido resolvida, mesmo causando imbróglios, discussões apaixonadas e acaloradas, é preciso ser tratada com equilíbrio, doutor Rodrigo. Sem dúvida. Não podemos, e aí incluímos todos, errar novamente. A população não pode pagar essa conta de novo. Por isso, por vezes, o cuidado e até o excesso de zelo cabe para se resolver essa questão em definitivo. Nós retornaremos daqui a pouco na reta final do programa e os convidados estão
enriquecendo muito esta discussão desse tema que é sensível, que interessa a todos, conforme disse, independente de ser usuário ou não diretamente. Vale acompanhar, vale assistir, vale formar opinião. Depois do intervalo, já na reta final, e me parece que esta edição não será suficiente. Atenção! Precisamos retomar com o assunto com mais tempo suficiente para que você possa entender o cenário. Mas, ainda assim, teremos a oportunidade de indagar os representantes da Prefeitura Municipal se, diante de todos os esforços, existe um plano B? E se não houver interessados na licitação? O que acontecerá com o transporte coletivo municipal? Aguarde, não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Não deu nem tempo de buscar o cafezinho. Por esse motivo, trouxe essa taça com água potável apenas para ilustrar e descontrair essa nossa gravação, até porque também o querido William Maia foi surpreendido com este reverente apresentador que sempre procura provocar esses momentos de pânico na TV para que você, evidentemente, que nos assiste, ter esta oportunidade. E me parece que ele está se manifestando nesse momento da operação técnica, uma vez que assim foi surpreendido. Muito bem. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação de utilidade pública. Ao longo de mais de 15 anos e alcançando a marca de 800 edições em breve, o programa Cidade Real tem por missão levar até você informação do seu interesse. Informação coerente, informação fundamentada, informação averiguada, fugindo das ditas fake news, que na nossa época, nós somos mais antigos, se chamavam boatos. Mas nós temos
esse cuidado jornalístico, sobretudo, para que você possa formar opinião, tendo a oportunidade de contemplar as manifestações. E dessa forma, estamos, nesta ocasião, tendo o privilégio de conversar, dialogar e ouvir doutores Rodrigo Ascoli, secretário-geral de Governo Municipal, como também doutor Rodrigo Lima, subsecretário de Serviços Concedidos. E dessa forma, doutor Rodrigo Ascoli, deixei a seguinte questiúncula no término do bloco anterior. A Prefeitura Municipal está convicta de que este modelo de edital irá atrair interessados? Sim, na verdade a gente tem hoje, né, uma expectativa de que esse modelo de edital consigamos atrair interessados, né? A gente também faz um acompanhamento, né, assim, até junto com a COP, né, dos editais, dos contratos, de toda a natureza em outros municípios, ver o avanço, ver hoje o número de interessados, concorrentes. Nós também, faz parte, né? A gente sente a temperatura e o interesse dentro desse edital, desses estudos. Então, a gente acha que a gente vai ter realmente êxito, né? Mas que o que a gente quer é realmente fazer que esse edital, no final, saia de forma, né, com uma expectativa e de maneira equilibrada para que todos tenham interesse. E que, assim, a gente consiga finalmente ter, repito, ter esse contrato assinado e daí uma nova relação equilibrada para os dois lados e possamos ter uma melhoria significativa no serviço, que, como eu falei, é algo que hoje a população não suporta mais. Ou seja, o usuário que paga toda esta conta, junto com os empresários, está mal servido. Sem dúvida. Está insatisfeito. Sem dúvida. É importante, pois não, desculpe interrompê-lo. Pois não. Não, é interessante isso porque, como disse no início, é um cenário, já não podemos coexistir mais com isso, viver mais esse cenário. Esse cenário é um cenário que ele vem a todo momento trazendo tormentas. É o concedente, é a empresa não investe porque ela não sabe quanto ela vai ficar, o que ela vai investir. Então, a precariedade do serviço decorre disso. O concedente fica, o judiciário fazendo seu papel legítimo de fiscalização, de exercer seu papel, de julgar, demandas que vão se arrastando, avolumando, que não interessa a ninguém, mas o judiciário acaba sendo lá a última instância a fim de resolver essas questões que na série administrativa não são resolvidas. Então é o seguinte, é hora de darmos um fim a esse imbróglio, como você muito bem disse. Acho fundamental pensarmos nisso. Isso, Rodrigo, se me permite, e com isso, volto a repetir, e aqui não é porque eu sou subsecretário que eu estou a defender, sim, mas de maneira legítima e sincera. Friburgo tem um produto. Acho que o produto está sendo criticado, reavaliado, ótimo. Deve ser, estamos fazendo internamente e também com o da população. Agora, temos um ponto de partida. Esse estudo, ele goza de credibilidade porque é indiscutível que, apesar de umas nuances que você pode olhar, que discorda, eu posso olhar aqui, acolá, mas que ele tem premissas que levam a uma credibilidade para que empresas se sintam atraídas a participar. E ainda mais porque ela saiu lá do quilômetro rodado. A ela compete operar o sistema, rodar aquilo contratualizado. Isso é fundamental. Com o olho vazio ou não, ela vai rodar, ela vai receber. Então, ela tem garantia de que ela receberá R$1, Zé rodou, vamos dar um exemplo esdrúxulo, R$1 total, né? Vai receber R$1. Vazio ou não, ela vai receber. Então, é garantidor para a empresa lhe dar garantias. Fica na mão do concedente estimular o transporte público para remunerar. Quem passa a remunerar o transporte público, obviamente, com a tarifa que o usuário. Mas se a tarifa dos usuários não for suficiente, eu vou ter que arcar com R$1 milhão, com R$100, com R$2 milhões. Isso não importa. Então, o estímulo do transporte público do concedente passa, de fato, a estimular o uso, porque ele vai remunerar o quilômetro rodado. Você vai rodar. É isso que eu queria deixar claro, entendeu, Zé? Eu acho muito fundamental. É uma mudança
importante, significativo. Vai ser fundamental. Acrescente, doutor. Não, e eu acho importante, Zuri, até um apelo que eu faço aos usuários. Nós sabemos que tem questões técnicas, questões que o afetam. Importante trazer essa sugestão. Mas também acho, Zuri, que também os usuários devem saber e observar de onde vêm essas informações. Porque tem gente que não quer resolver o problema. Tem gente que não quer resolver o problema? Não. Não é possível isso. Tem. Hoje, infelizmente, a esfera política, até por estarmos há um ano e pouquinho perto da eleição, exatamente, tem gente que quer fazer desse assunto um trampolim eleitoral. Palanque. E não resolver o problema da população. Então, isso é importante. Porque hoje, se eu trouxer aqui e nós fizermos o melhor estudo, vai ter gente que não vai gostar. Vai atrapalhar seus interesses políticos, outros interesses. Então, isso é importante. Então, nós procuramos ouvir, né? Por isso que assim, nós temos orgulho de ouvir pessoas também que são importantes, igual o seu programa aqui hoje. Né? Você pode ter certeza da sua credibilidade, como fizemos aquela reunião com a Cianf, e assim nós vamos construindo. Exatamente. Muito bem. Nós temos vários outros itens de pauta para tratar. Falamos aqui durante o programa em transbordo, mas pode ser que o incauto telespectador não tenha ouvido esse termo ainda. Não saiba do que se trata, como vai interferir a sua rotina. Precisamos falar, doutor Rodrigo Ascoli, sobre a legitimidade de todo o processo. Doutor Rodrigo Ascoli levantou uma possibilidade de que, em dado momento, todo esse processo seja arguído. De que maneira que a Prefeitura está se preservando para que não hajam esses atropelos, e se houver, que sejam rapidamente resolvidos. E, sobretudo, quero ouvi-los, como também a população, acerca de uma proposta que há muito tempo já vem me debruçando, e não estou inventando a roda, junto com outros colegas profissionais, da criação de uma agência municipal de fiscalização de serviços concedidos. Nossa cidade é pródiga em concessões, para que você tome conhecimento: água e esgoto, iluminação pública, coleta de lixo, transporte coletivo, operação de terminais rodoviários e funcionamento do teleférico, e em breve o estacionamento rotativo, que é um projeto que já está... também entrará nesse escopo. Então, isso por si só já justifica a criação de um organismo técnico independente, inclusive orçamentariamente. Perfeito. Para tratar dessas questões, porque por vezes parece que isso fica tratado dentro do gabinete a quatro paredes, sem que haja a possibilidade de se ampliar a análise técnica, jurídica, que seria um avanço para a nossa Sem dúvida cidade. Alguma. Sem dúvida. Basta observar que os municípios vizinhos, todos eles têm esses serviços administrados por companhias ou órgãos estaduais. Nova Friburgo é diferente, é uma cidade diferente. Como sempre diz o seu professor, que me pediu que lhe encaminhasse um forte abraço, Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que diz que Nova Friburgo não é uma cidade qualquer, e ele tem muita razão nesse aspecto. Total razão. Total razão. Então, por esse motivo, senhores, quero convidá-los para retornar na próxima semana, até porque a produção do nosso programa deu este espaço à atual empresa que opera o transporte coletivo, 2 edições consecutivas. E por uma questão de equilíbrio, já que é o termo que me parece buscarmos nessa nova relação, queremos tê-los novamente na próxima segunda-feira, com a seguinte ressalva. E ambos já se divertem, porque imagino o que eu vou dizer, que este apresentador chegue no horário combinado.
Me atrasei por mais de 30 minutos. Ambos já se encontravam na sede da emissora, mas me deslocando do 6º distrito, enfrentei, doutor Rodrigo, o costumeiro cenário de imobilidade urbana que trataremos num dado momento. Mas na semana que vem irei antecipar, inclusive, esse deslocamento para que esteja aqui recebendo-os e ouvi-los acerca desses itens de pauta. E dessa forma, queremos a confirmação de ambos. Sem dúvida, Júlio. Semana que vem estaremos aqui. Realmente uma pauta, é muito assunto. E no decorrer dessa semana teremos aí novidades sobre como avançamos, como foi o estudo na BIA. Acho que algo pode ser mais Perdão, eu de outra maneira não posso de confirmar, porque meu chefe vem, eu tenho que vir. Né? Eu poderia fazer de outra maneira, né? Então, eu já estou estimado. Se o chefe confirmou, o doutor acompanha o relato. E independentemente de tudo que acontecer, ele ainda retorna na zona de rebaixamento. Tem isso, né? Ele não vai chegar aqui fora da zona de rebaixamento. Mas, exatamente, lá do nessa conversa, muito bom o secretário falou, provavelmente, segunda-feira, teremos novidades. Temos novidades. Muito bacanas. Porque estamos na fase de agendar, né? Para que possamos ir para o Rio de Janeiro. A sua visita já terá acontecido no decorrer dessa semana. E aí as áreas de transbordos provavelmente terão uma modificação técnica excelente, que atenderá a população. Terá uma pauta com tempo mais específico. Exatamente. Aí já deixa como é que fala? Um spoiler já para segunda-feira. Exatamente. Doutor Rodrigo Lima. Um abraço. Muito obrigado, Zuri, por tudo, pelo seu carinho. Eu que agradeço a sua deferência, o seu carinho, a sua dedicação, sobretudo, ao exercício da sua função, que é espinhosa. Evidente que o chefe também acaba sofrendo com esses espinhos. Não tenha dúvida. Mas a sua participação é digna de elogios. Sem dúvida. Eu quero aproveitar para agradecer. Nas relações, sobretudo, doutor Rodrigo, com a comunidade, sempre respeitosa. Não, e eu quero até, assim... Obrigado. Júlio, aproveitando a audiência do seu programa, fazer aqui um agradecimento especial ao doutor Rodrigo Lima, porque realmente ele pegou na alça do caixão desse assunto, é ele que está a fundo com isso, ele tem se dedicado, né? A gente passa essas premissas do acompanhamento mais de uma gestão, mas eu quero aqui agradecer pela sua competência, sua lisura, por tudo que ele faz para a gente e pela cidade. Sem dúvida. Acompanhe o seu relato. Mas não tem aumento, não. Só de serviço. Doutor Rodrigo Asco, da mesma forma, tive a oportunidade de tê-lo conosco. Era um anseio mútuo de longa data, desde a época que prestava seus relevantes serviços na Câmara Municipal, e aconteceu nesse momento, para nossa satisfação, para nosso proveito, sobretudo, tratando deste assunto com serenidade. Sem dúvida. Sem paixões. Evidente que existem aquelas situações que causam contrariedade, mas a serenidade, o equilíbrio tem que ser mantido. Perfeito. Para que quem paga toda essa conta não seja prejudicado. Sem dúvida. Muito obrigado, Júlio. Semana que vem estaremos com novidade. Agora, doutor, uma última pergunta que não quer se calar. Independente do resultado do Fla-Flu? Não, estaria aqui, mas o resultado do Fla-Flu eu já sei. O resultado do Fla-Flu a gente já sabe qual é. Você sabe que ali não tem erro. Não tem erro? Não, ali não tem erro, não. Sensacional. Eu gostaria que nós falássemos de outro assunto, que não é futebol. É. Futebol é algo que eu tenho ficado calado, aí acho exatamente, mas gostei da sua convicção, do seu otimismo. Não, vamos voltar aqui. Metade do programa vai ser sobre Fla-Flu. Sensacional. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos. Já estamos nos acréscimos, entendendo que mais uma vez contribuímos com o esclarecimento da população friburguense, com informações de utilidade pública que, sobretudo, devem sempre privilegiar os interesses coletivos, sem trocadilho, de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.